Salve, salve, internauta! Vou falar da propagação do som. Propagação do som. O som se propaga quando as partículas do meio vibram e transmitem essa vibração para as partículas vizinhas. Com isso, minha gente amiga, a gente percebe que o som não se propaga apenas em meio gasoso. O ar é um meio gasoso, não se propaga só no ar, apenas no ar. Ele se propaga também no meio sólido, em meio líquido também, o nosso som. A velocidade com que o som se propaga depende do meio e também depende da temperatura. No ar, por exemplo, há uma temperatura de 16 graus Celsius, 16 a 25. Seu valor é aproximadamente 340 metros por segundo. Olha essa tabela. Olha essa tabela. Aqui você está vendo o quê? A velocidade do som em diferentes meios. Está vendo? Está vendo a temperatura também? Olha o gás hidrogênio. Meio de propagação. Temperatura de 27 graus Celsius. A velocidade do som é de 1.310 metros por segundo. Certo? Já se o meio de propagação for o gás oxigênio, qual for o gás, a uma temperatura mais ou menos de 27 graus Celsius, a velocidade é de 330 metros por segundo. Na água, sendo a água um meio de propagação do som, a uma temperatura de 25 graus Celsius, a velocidade do som chega a 1.497 metros por segundo. No alumínio, sendo o alumínio, minha gente amiga, o meio de propagação para aqui, ó. Alumínio, a temperatura de 25 graus Celsius, mais ou menos, temperatura ambiente. A velocidade do som, ó, 5.000 metros por segundo, se o meio for o alumínio. E o ferro? O ferro, sendo o meio de propagação, a uma temperatura de 25 graus Celsius, temperatura ambiente, a velocidade chega a 5.120 metros por segundo. Então, quanto mais denso for o meio, maior é a velocidade do som. O estudo tá subindo pela cabeça. Ó, se você escutar uma música, você vai conseguir, eu também, vai conseguir perceber que alguns sons são mais agudos e outros são mais graves. Pois é, sendo possível até mesmo saber quais instrumentos estão sendo tocados. Essas observações são características do som. E vamos ver agora. E quais são essas características do som? Quais são essas propriedades do som? Altura, altura, altura. Para quê? Altura. A altura de um som é a propriedade que permite distinguir sons agudo de grave. Pois é, a altura está relacionada apenas com a frequência. Em uma música, são as notas musicais, os símbolos utilizados para representar a altura do som. A camisa bonita. O som será mais agudo ou alto quanto maior for a sua frequência. E será mais grave ou baixo quanto menor for a sua frequência. Os humanos, nós, você, conseguem escutar sons com frequência que variam entre 20 e 20 mil Hz. 20 e 20 mil Hz. Os sons com frequência abaixo de 20 Hz são chamados infrassons. E os sons com frequência acima de 20 mil Hz são chamados ultrassons. Alguns animais são capazes de ouvir som numa faixa de frequência mais ampla que a dos humanos. Pois é, ó, os cachorros podem ouvir frequências entre 10 Hz, infrassons, e 40 mil Hz, ultrassons, né? Ultrassom, né? Olha esses dois gráficos aqui, ó. Olha esses dois gráficos. Olha aqui, os dois têm a mesma amplitude, tá vendo? Eles dois têm a mesma amplitude, que é a distância, ó, da crista até o ponto médio. Aqui, ó, a amplitude é essa parte aqui, esse pedaço. Todos os dois aqui têm a mesma amplitude, percebeu? Dá uma olhadinha? Agora, o que diferencia um do outro, galera?
O primeiro gráfico, que é esse aqui, ó, o som é mais grave. Por que que o som é mais grave? Porque a frequência dele, ó, é menor. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Tipo assim, ó. Cheguei. Voz de homem, voz grossa, voz grave. Então, quanto menor a frequência, mais grave é o som. E o que é um som grave? É um som tipo assim. Tipo voz de homem, né? Voz de homem. Que é voz da mulher? Agudo, né? Agudo. Depende, né? Muito relativo. Tem mulher que tem uma voz tão grave que parece voz de homem, né? Então, olhando esses dois gráficos aqui, ó, você percebe o quê? Você percebe que esse primeiro gráfico aqui tem a mesma amplitude do segundo gráfico. As amplitudes são iguais. Agora, o que é que diferencia um do outro? A frequência. O primeiro gráfico, esse aqui, ó, tem uma frequência menor. Então, quanto menor a frequência, mais grave é o som. Entendeu, minha gente? Mais grave é o som. Ok? Vocês já ouviram falar naquele aparelho ultrassom? Ultrassonografia, nunca fizeram, não? Ultrassom, emitido pelo aparelho de ultrassonografia. Presta atenção, o ultrassom emitido por ele é refletido pelos órgãos e estruturas do organismo e transformado em imagens, sério, transformado em imagens. Essa técnica é amplamente utilizada no diagnóstico médico e também veterinário aí. Então, o que é ultrassom? Emitido por um aparelho de ultrassonografia, é refletido esse ultrassom pelos órgãos e estruturas do organismo e transformado em imagens. Essa técnica é amplamente utilizada no diagnóstico médico e também veterinário. Assunto tá massa. Outra propriedade do som é a intensidade. A intensidade é uma propriedade que permite diferenciar se o som está muito forte ou fraco. Ela está diretamente ligada à intensidade, ela está diretamente ligada à amplitude da onda. Ou seja, os sons fortes têm maior amplitude e os fracos têm menor amplitude. Claro, quanto maior a amplitude, mais forte é o som. Porque, amplitude maior, o som forte. Então, quanto maior a amplitude, mais forte é o som. Fácil, né? Até pela lógica. A intensidade de um som é medida no Sistema Internacional em Bell, cujo símbolo é esse aqui, a B maiúsculo, o símbolo do Bell. E o decibel, que é o Dzinho Bzão, é a unidade mais usada e é um submúltiplo do Bell, o decibel. Olha esse gráfico. As coisas ficam mais lógicas quando a gente mostra o gráfico. No gráfico a gente entende melhor. Olha esse gráfico. Tá vendo? Ele mostra 3 sons, esse gráfico aqui. Um som com amplitude alta, um som com amplitude média e o outro com amplitude baixa. 3 sons. Porém, esses 3 sons, não sei se vocês repararam, eles têm a mesma frequência. Pode contar até o número de crista. 1, 2, 3. 3 cristas da verde, 1, 2, 3 da amarela e 1, 2, 3 da vermelha. Tem a mesma quantidade de cristas, tem a mesma frequência. Mas eles se diferem em quê? Eles se diferenciam na amplitude, certo? Se diferenciam na amplitude. Logicamente, aqui tem uma amplitude maior, o verde tem um som forte, que a gente chama de volume no dia a dia, mas está errado, né, minha gente? Não é volume, é som forte. Por favor, diminui aí o som, que ele está muito forte. Diminui a intensidade aí, por favor, diminui a intensidade, que ele está muito forte. Tem gente que fala, baixa o volume do som. Não, não é volume. Tá errado, minha gente amiga. Fisicamente falando, você não pode dizer abaixa o volume. Você tem que dizer abaixa a intensidade. O som está muito forte. E quanto mais forte o som, maior a amplitude do som.
Certo? A outra propriedade do som é o timbre. Timbre. Esse nome aqui, timbre. O timbre, minha gente, é a propriedade do som que permite distinguir as fontes sonoras. E, por exemplo, podemos diferenciar a voz de uma pessoa, mesmo que sua voz tenha a mesma frequência, tenha a mesma intensidade de outra pessoa. A gente diferencia. Por exemplo, a minha voz, todo mundo conhece. Essa é a voz da professora Dai. Eu posso falar alto, posso falar baixo, posso falar forte, posso falar fraco, numa intensidade maior, numa intensidade menor. Todo mundo vai saber que esta é a voz da professora Dai. Como eu conheço a voz da minha mãe também, conheço a voz dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus aluninhos. Então o timbre é uma característica inerente aí a cada pessoa, a cada objeto. Né? Porque também tem os instrumentos musicais, certo? Então o timbre e os animais, né? O timbre é uma propriedade do som que permite distinguir as fontes sonoras que o emitem, certo? Por exemplo, podemos distinguir a voz de uma pessoa, mesmo que sua voz tenha a mesma frequência e a mesma intensidade de uma outra pessoa. O timbre, ele está relacionado com o quê? O timbre está relacionado com a forma da onda. A forma da onda. Inclusive, agora com o novo coronavírus, a Covid-19, alguns especialistas acreditam que o som da tosse... a gente ouve a tosse, não ouve som. E aí, o que é que acontece? O tipo de tosse é diferente de quem está com Covid. A onda sonora. Pegou? E aí a gente consegue diagnosticar se aquela tosse diz respeito à Covid ou não. Olha que maravilha. Quer dizer o quê? Você pode identificar se uma pessoa está com Covid através do som da tosse. Porque é diferente o som da tosse da Covid do som das outras tosses. Que loucura, né? É a física no dia a dia e a Covid. Sem alegria. Então, os médicos estão mandando as pessoas tossirem, gravar o som da tosse e enviar. E aí, percebe se a pessoa tem Covid ou não aí. A física relacionada com o nosso dia a dia. É interessante isso aí, né, gente? Legal. Bem, essas duas ondas aqui, olha de novo o gráfico. A primeira onda, olha aí, é do clarinete. Clarinete é um instrumento musical. E a segunda onda é da trombeta, que também é um instrumento musical. O interessante é que essas duas ondas estão emitindo um som na mesma frequência. A frequência é a mesma. Agora, a forma é diferente. Se tem forma diferente, como você pode observar, realmente tem o timbre. Os timbres são diferentes. Aí o gráfico. Caraca! Legal! Ai, que legal! Que legal! Altura, intensidade e timbre, a gente já falou. As propriedades do som. Agora vamos falar da reflexão do som. Então, a reflexão do som e o eco. Olha, gente, a reflexão das ondas sonoras ocorrem quando elas se chocam contra um obstáculo e retornam para o meio que está a propagando, né? Esse fenômeno ocorre com todos os tipos de ondas, tanto como as mecânicas, quanto com as eletromagnéticas, com todos os tipos de onda. Desse fenômeno origina-se outros dois. Quais são? Quais são os outros dois? O eco e a reverberação. Podemos classificar o eco como um fenômeno que ocorre quando podemos distinguir o som emitido do som refletido. O sistema auditivo humano, só é capaz de distinguir dois sons iguais quando eles apresentam um intervalo mínimo de 0,1 segundo, um décimo. Considerando a velocidade do som em condições ambientes igual a 340 metros por segundo, nesse intervalo de tempo, o som percorre uma distância de 34 metros para ir e voltar. Então, o obstáculo deve estar no mínimo a 17 metros de distância, para que possamos, né, galera, identificar o eco. O som percorre 17 metros
até ser refletido e mais 17 metros para retornar ao ponto de origem. Somando ainda 34 metros mínimos necessários, 34 metros, para poder distinguir os dois sons. 34 metros. Quando o intervalo entre o recebimento de dois sons é inferior a 0,1 segundos, né, a 0,1 segundo, ocorre um fenômeno que a gente chama de reverberação. Reverberação. O ouvinte tem a sensação de que, digamos assim, o primeiro som ainda não se extinguiu, né? Ainda não terminou, ainda não acabou. O ouvinte tem essa sensação que o primeiro som ainda não terminou, não se extinguiu, não acabou, dando a ele a impressão de continuidade, A reverberação ajuda o ouvinte a compreender o que é dito pelo orador em um auditório, por exemplo, minha gente amiga. Também em excesso prejudica, viu? A reverberação em excesso prejudica. Fiquem ligados aí. Tudo em excesso é tóxico, né? Então, locais como teatro, salas de cinema, estúdios de gravação, são revestidos internamente com materiais que absorvem parcialmente o som, fazendo ser refletido de tal forma a impedir o eco e manter a reverberação, ok? Reverberação controlada, né? Controlada, porque em excesso também não dá, né, galera? Grandioso és tu, grandioso és tu. A gente pode identificar os animais através do timbre e as pessoas também. O timbre de voz dos humanos depende de diversas características físicas da pessoa. Forma da garganta, as pregas vocais, os pulmões, a traqueia, as cavidades nasais, né? Também a boca, o som está envolvido tudo isso aí. De maneira geral, a voz é produzida quando o ar que expelimos de nossos pulmões, o ar passa pelas pregas vocais. Alguns impulsos elétricos do cérebro mandam informações para essas pregas vocais que, com movimentos musculares, fazem diferentes pressões, dando origem à voz. É assim que a voz se origina. Interessante saber física. O aparelho auditivo humano é capaz de distinguir no som 3 qualidades: altura, intensidade e timbre. O som grave, que tem frequência baixa, e o som agudo, que tem frequência alta, estão associados a qual dessas qualidades? Você sabe? Som grave e o som agudo estão associados à altura. Muito bem, acertou. Outra coisa, é possível 2 instrumentos musicais diferentes serem tocados juntos, com as mesmas frequências e amplitudes de som, e ainda assim percebermos a diferença entre eles? Isso é possível? Me responda agora. Muito bem, tem gente sabido respondendo. Sim, é possível sim. Por quê? Porque os sons produzidos por eles terão timbres, ou seja, formas diferentes. Então é possível 2 instrumentos musicais diferentes serem tocados juntos com as mesmas frequências e amplitudes, certo? E ainda assim a gente perceber a diferença entre eles, devido ao timbre, que são formas diferentes, ok? Outra coisa, me responda agora, eu quero ver. Se duas ondas têm a mesma frequência, mas amplitudes diferentes, 2 ondas, mesma frequência e amplitudes diferentes, que qualidade está sendo alterada? E qual a sua unidade de medida usual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acertou! Se 2 ondas têm a mesma frequência, mas amplitudes diferentes, a qualidade que está sendo alterada é a intensidade. E a unidade de medida é o decibel. Decibel. Vocês estão sabidos demais. Merece um beijo, rapaz. Outra observação. A voz humana é o instrumento mais antigo e mais natural por meio do qual é possível produzir música.
Assim como os demais instrumentos musicais, a voz pode ser classificada, vamos classificar a voz. Como as vozes femininas e infantis são mais agudas em geral, estas são classificadas separadas aí das masculinas. De forma bastante simplificada, as vozes femininas e masculinas são classificadas da seguinte forma, presta atenção. Soprano, voz mais aguda das crianças e das mulheres, soprano. Mezzosoprano, ou meio-soprano, é uma voz feminina intermediária entre a soprano e a contralto. Contralto, olha o nome, contralto, é a voz mais grave entre crianças e mulheres. Tenor é a voz mais aguda entre os homens, tenor. Barítono é a voz masculina intermediária entre o tenor e o baixo. E baixo é a voz mais grave entre os homens. É uma voz rara, difícil de encontrar. Essa voz aí, baixo. Tanto é que a gente diz, que voz linda, quando alguém tem essa voz, né? Quando ouve alguém que tem esse tipo de voz, que voz! Tipo a de William Bonner, né? Eu tenho uma colega mesmo que tem uma voz bastante grave. E acho a voz dela linda demais. Linda. Olha, coloca aqui a voz dela. Aí. E o que são tenores? Vocês já ouviram falar? Tenores? Tenores são os homens com vozes mais agudas, né? Voz mais aguda. Nessa imagem aqui, ó, os tenores. Nós temos Plácido Domingo. Qual é o nome do outro? José Carreiro, né? José Carreiros. E o outro é Pavarotti. Cada nota musical possui o quê? Uma frequência característica. E com isso podemos distinguir cada um dos sons. Porque cada nota musical possui, claro, uma frequência, que é característica da nota, certo? Uma soprano cantando a mesma música, com e sem microfone. Como podemos diferenciar esse som? Aí é o seguinte, né, gente? Vamos lá? O microfone, ele tem o poder de amplificar o som. Amplificar, aumentando a sua intensidade. Com o microfone, percebemos um som mais forte. E sem ele, o som mais fraco, certo? 3 tenores emitindo a mesma nota musical. 3 tenores emitindo a mesma nota musical. Como é que podemos diferenciar aí, gente? Aí, os tenores geralmente apresentam vozes bastante parecidas, né? Bastante parecidas quando emitem a mesma nota. Porém, o timbre é sempre único. O timbre é sempre único. Cada um tem seu timbre. Gente, olha a voz que eu falei da minha amiga. Que voz linda. Olha a voz. Gravou pra mim, né? Você pensa que meu coração é de papel. Vocês conhecem aquela brincadeira do telefone dos copos? Essa brincadeira aqui, telefone de copos, conhece? Vocês sabem como funciona esse telefone de copos? Não sabem? Não sabem? Ó, o telefone é um aparelho feito para reproduzir o som à distância. Várias versões existem dessa engenhoca. Mas você sabe como funciona um modelo feito de copos de papelão? Se você não sabe, vai saber agora. Tchá, tchá. A brincadeira, eu conheço, você também conhece, todo mundo já brincou. Depois de amarrar cada uma das extremidades do barbante a 2 copos diferentes, ó, uma dupla de amigos podem se comunicar. O que parece mágica, porém, gente, é explicado pela ciência, como vamos descobrir agora. E eu vou explicar para vocês. Digamos que você fale com um dos copos. Com isso, você faz com que o ar no interior dele vibre para frente e para trás muito rapidamente. Algo como 1000 vezes por segundo. É isso o que nós chamamos de som. Essa vibração vai se propagar até bater no fundo do copo, que acabará funcionando como uma membrana, passando a vibrar também muito depressa para frente e para trás. Essas vibrações não são visíveis porque o fundo do copo se movimenta pouco e muito rapidamente. Se estivéssemos lidando com um alto-falante grande
e com um som alto? Seria possível até ver, mas na nossa brincadeira, né? Na nossa brincadeira aqui, o fundo do seu copo está se movimentando dessa maneira, ao mesmo tempo que está preso pelo barbante ao outro copo. Então, qual é o resultado? O fundo do seu copo acaba puxando e soltando o fundo do outro copo, que também acaba se movimentando como se fosse uma membrana. Esse puxar e soltar vai gerar vibrações para dentro do segundo copo. Assim sendo, se outra pessoa colocar o ouvido próximo à orelha, poderá escutar a voz de quem falou primeiro. Esse puxar e soltar vai gerar vibrações para dentro do segundo copo. Assim sendo, se outra pessoa colocar o ouvido próximo, poderá escutar a voz de quem falou no primeiro copo. Esse puxar e soltar, ó, esse soltar e puxar, vai gerar vibrações para dentro do segundo copo. Assim sendo, se outra pessoa colocar o ouvido próximo, poderá escutar a voz de quem falou no primeiro copo. O segredo para o telefone funcionar está no barbante, que une os dois fundos dos copos. E deve estar bem esticado o barbante, bem esticado, de maneira que possa transmitir os puxões dados por uma membrana para outra. Ou seja, conduzir o som de um copo para o outro. Assim, nossa voz viaja pelo barbante e chega ao outro lado, certo? Ou seja, chega ao ouvido, à orelha da pessoa com que você se comunica. Mas fique esperto. Caso o barbante esteja um pouco frouxo, as vibrações não serão tão bem transmitidas, correndo o risco de o seu telefone não funcionar. Gente, esse telefone também funciona com latas, viu? No lugar de copos aí. Agora é só tomar cuidado e verificar se existem partes cortantes ou enferrujadas, para você não se machucar. Depois dizer que foi eu que ensinei, pelo amor de Deus. Tá ok? Saudações pedagógicas, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Fui, amei a aula de hoje e você?